Olá, mais uma vez aqui no Papo ao Cubo, eu sou João Aman, estamos direto do Casa Cor no oferecimento da House Us, Carol Schmidt, minha parceira, e hoje a gente vai falar com uma pessoa que é Master em Design Industrial. E ele fez isso em Milão, olha que chique. Temos aqui Cadé Marino da Up3. Tudo bom, gente? Cadé, termina a sua apresentação, que é muito longa, eu não vou lembrar de tudo. Vamos lá, eu sou Cadé Marino, sou arquiteto da Up3 Arquitetura, né, sócio. Eu, o Thiago e a Michele. Eu sou arquiteto, eu tenho 2 mestrados em Interior e Industrial Design. Uau! Fiz no Politécnico de Milão. Tive a oportunidade de estudar lá 1 ano e meio. Foi muito legal, né? Uma experiência que é super diferente, porque ela teoricamente não dá garantia de nada, mas é uma experiência de vida incrível. E assim, eu sou muito grato. Inclusive o grato é uma piada interna nossa aqui, ó, tá até rindo porque a gente sabe sobre isso, mas eu sou muito grato dessa oportunidade de ter ido e ter vivido isso, né? Porque essa bagagem eu trago todos os dias da minha vida, eu lembro de alguma coisa que foi estudada lá, que foi dita lá, então assim, é muito legal, né, a gente poder trazer isso, né? Eu acho que tudo sempre agrega muito. Mas é isso, né? Dentro de outras coisas do currículo, eu acho que o principal da escrita ali é isso. Então me fala um pouquinho do início da trajetória da Up3. Como é que vocês se conheceram? Como é que decidiu ser esse escritório maravilhoso? Bom, então vamos lá. Obrigado pelo maravilhoso. Vocês são ótimos. Então nós temos, como escritório, nós temos 5 anos, né? É um tempo até relativamente curto, mas eu já, profissionalmente, né? Nós temos quase 20 anos de profissão já. A galera é meio já velhinha, já Cascuda. É meio casparado. Mas assim, eu tinha meu escritório, né, como Cadé Marino mesmo, e o Thiago e a Michele sempre trabalharam juntos. E eles tinham os projetos deles, eu tinha os meus, e eu conheci o Thiago. Já conheci o Thiago há muito tempo, tinha até relação familiar com ele. E assim, eu tava com meus projetos, estavam crescendo, né, eu tava tendo uns clientes melhores, eu fazia home office na época, o Thiago e a Michele já tinham um escritório, eles tinham uma base. E nessas conversas, anualmente eu encontrava com o Thiago, nessas festas familiares, e a gente ficava fazendo terapia mútua de arquiteto, falando, cadê os chabus que deram durante o ano? Porque assim, na verdade a gente muda de endereço, mas assim, os problemas e as dificuldades são as mesmas, exato. Assim, a gente, cada ano que passa, a gente enxerga que é realmente a mesma coisa. Então eu já tinha essa afinidade nesse sentido. E eu, uma vez, num encontro desses, falei, cara, eu tô precisando crescer, agora eu não queria ter um custo fixo na época, né? E eu acho que assim, mudou muito o mercado do que era pra gente, do que é atualmente por causa da mídia digital, do celular, da internet, né? Não tô querendo pagar uma de velho, mas a gente pegou toda essa transição, né? Então a galera, atualmente, ela tem uma rapidez de leitura, de linguagem, de tudo muito mais rápido, ele consegue atingir isso muito mais rápido do que a gente conseguia na época, até de visualização global de mercado. Então, assim, por mais que tenha aptidão a isso, era mais difícil mesmo. E aí eu conversando com ele, falei, tô pensando de repente até em um coworking, também não queria ter um custo fixo muito alto, não precisava também. E ele falou, pô, cadê? Eu tenho, cara, a gente divide a sala com uma menina que tá indo pra Portugal e ela usava só o escritório para estudar. Uma arquiteta que dividia a sala só para ela estudar lá. Isso é muito comum, né? Assim, para alguns. Mas aí ela estava indo para Portugal e falou, cara, vem aqui, dá uma olhada. E assim, para mim era incrível, porque eu morava 1 quadra desse escritório. Exatamente, era uma qualidade de vida, né? E era um prédio novo e tal, então assim, era ótimo. Era na época a gente de Niterói, então era no Vila de Caraí ali. Para mim era ótimo. Eu falei, vou lá ver. E quando eu cheguei lá, eu já conhecia a Michele de vista, mas conhecia a Michele, cara, o escritório todo montado, já era só eu chegar com o meu computador. Eu só tinha que plugar o computador. Os 3 de Niterói? Nós 3 somos de Niterói. Nascidos em Niterói. Atualmente a galera pulverizou já, mas assim, um era no Rio, outro em São Paulo e tal. Mas assim, a Michele continua morando em Niterói, o escritório, a base continua em Niterói, apesar de ter mudado já 2 vezes. Então a gente fez o nosso escritório, teve que expandir, graças a Deus. Mas assim, E aí, beleza, eu falei, cara, tá ótimo, pra mim tá perfeito, pô, junto podia ser melhor. E assim, logo no início, a gente começou, uma pessoa que
pessoa assim, fechada, né? Pouco Muito. comunicativa. Muito difícil extrair algo. É dele. muito difícil eu me comunicar, então eu comecei de cara já. Mas os três são comunicativos. O Thiago também e a Michelle também. É. Sim. Então, assim, nós, por termos essa característica, logo de primeira começamos a tipo, dar pitaco no projeto do outro, né? Vai vendo, o que você acha disso aqui? O que você acha daquilo ali? Isso naturalmente, né? É. O Thiago até resolveu um chabu de uma obra que eu tava tendo na época pra mim, porque eu falei, cara, eu não aguento mais, vai lá, resolve pra mim, sabe? Tipo isso, de ajuda mesmo. E a gente decidiu fazer um projeto em conjunto, sem ser sócio. Uhum. Vamos fazer uma parceria. Cara, o primeiro projeto que a gente fez em parceria, a gente fez o projeto com um prêmio. Uau! Aí a gente falou, porra, maneiro, né? Deu super certo, né? Tipo, eu nem acreditava nisso, eu achava que era tudo uma mata nessa época, eu deixava isso. Não, deu super certo. E qual foi o projeto? Então, vamos lá. O primeiro projeto que a gente fez foi um projeto de um apartamento. E esse apartamento, na época, a gente ainda não dava tanto valor a uma fotografia específica, a gente não tinha essa visão da produção, né? Isso foi uma coisa que, inclusive, é uma coisa super nova no mercado, né? Mas exatamente por a gente não ter acesso a essas mídias, não saber o que a galera fazia, e eu mesmo não tinha trabalhado em um escritório muito grande, né? Porque às vezes alguém que veio de um escritório muito grande já fazer isso, Já tem teve essa referência. Um feeling. Exatamente, mas eu não tinha. Né? E o Thiago e a Michelle trabalharam num escritório grande, mas que também não tinha essa percepção, porque era mais arquitetura, era uma coisa mais macro. Então foi legal porque, assim, foi uma coisa meio que, tipo, votada, sabe? Todo mundo foi lá, gostou e votou. Mas era, tipo, uma amostra, mas era de um apartamento. E a gente ganhou, beleza. Aí, em Niterói tinha uma amostra chamada Casa Design. E logo depois, né, a gente... Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não posso, porque eu no podcast, mas depois eu faço em off. Mas eu faço em off. Minha filha, depois a gente corta. Olha, tem que fazer plim-plim se eu falar. Mas a gente não queria fazer, porque assim, eu já não acreditava mais, né? A gente já tinha feito algumas, sozinho, eu como Cadê, Thiago e Michelle como... Tinham feito o que? Mostra? Tinha feito essa amostra especificamente. Eu já fiz também. Já fez casas várias. Então, assim, aí quando a gente... E aí o Thiago foi numa casa lá, que era maravilhosa, era realmente uma... Ele ficou apaixonado, falou, vamos fazer, eu e o Michelle, puta, Thiago é maluco. Cara, o Thiago sempre fica deslumbrado nas paradas, sabe? Igual quando o cliente fala que ele vai arranjar outros clientes pra gente, ele fica tipo, deslumbrado, sabe? Essas coisas. E aí ele voltou, não, vamos lá, vocês têm que ver, não sei o que. E realmente a casa era incrível. E a gente falou, vamos fazer, então vamos fazer. A gente falou, puta, vamos fazer. Aí o espaço que a gente ia fazer era um espaço que inclusive ele tinha um risco, porque como ele era muito próximo do mar, tinha um risco de se tivesse, tipo, sei lá, maremoto, ela podia destruir o espaço e o evento não tinha nenhuma responsabilidade. E a gente fala assim, cara, o evento nunca eu corro o risco de perder o espaço pra uma onda. Então a gente falou, caralho, insano, né? Mas a gente topou e a gente fez e, cara, ficou muito legal porque ele também tinha um pouco da nossa característica, que era o quê? Tinha arquitetura e tinha interiores no mesmo projeto, que é um pouco do que a gente sempre tenta trazer no Casa Cor. Vem cá, só interrompendo uma coisa, uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. Tem alguma separação, assim, um fica mais com arquitetura, outro mais com interiores? Não. Não, eu posso até explicar um pouco como é que funciona o escritório um pouco depois disso, eu falo sobre isso. Tá bom. Porque é legal, eu acho que assim, cada um tem uma maneira de trabalhar, eu não sei se a minha é ideal, no momento ela funciona, né, a gente, quer dizer, vai funcionando, vai fazendo o ideal é o que funciona. Mas ela vai funcionando, mas eu até vou falar sobre isso, porque isso é uma pergunta que realmente é curioso, eu pergunto para outros arquitetos também. Mas dessa amostra especificamente, só para concluir, quando a gente fez, tinha lá uma votação do público de espaço. Ganhar. Que eu também não acreditava. Eu juro por Deus que eu não acreditava. Mas não tem a menor chance disso aí ser tranquilo. E essa vez, eles fizeram tipo um Oscar, assim, era uma parada num teatro. E aí chamaram, cara, uma galera da MTV pra premiar. O prêmio era tipo um Oscar mesmo, sabe? Um negócio super cafona, assim. Era bem cafona mesmo. Era tipo uma parada tipo de Oscar. E aí a gente não ia, porque, pô, tá no meio da semana e tal. E aí ligaram pra gente várias vezes. Vai ser a gente que vai ganhar. Vai. Porque tinha assim, interiores, tinha arquitetura, tinha várias... Ele falou, não, mas vai, não deixa de ir não. Aí a gente falou, porra, todo mundo ligando assim, então vamos, deve ser legal, então, né? Mas não, até aí... Sem expectativa. Nenhuma. Cara, quando a gente chegou lá, que a gente ganhou o negócio de novo...
Cara, ganhamos o negócio. Eu falei, cara, eu não juro por Deus que eu não acreditava. E a onda Tem foto. não destruiu o espaço. Não destruiu. E teve maremoto, hein? E teve maremoto lá durante o processo, mas não chegou a destruir o espaço. Doideira, né? E aí foi isso. E aí a gente resolveu, efetivamente, cara, montar a Up3, né? Se unir, vamos oficializar isso, né? Se tá dando certo. E a gente em 5 anos, cara, cresceu mais em 5 anos do que nos outros 15, né? 14, 13 profissionais que a gente teve sozinho, né? Que Então, bacana. porque eu acho que o segredo é que meio que a gente se completa. É. A dinâmica do escritório atualmente, a gente não divide arquitetura interiores. Eu acho que é uma coisa meio que orgânica. Assim, eu e o Thiago temos mais tendência a trabalhar a parte arquitetônica. Eu acho que isso por uma essência de gostar, sabe, de pesquisar mais e tudo mais. Então, assim, a parte arquitetônica macro, ela acaba ficando um pouco mais na parte inicial com a gente, em termos de projetação. Projetar, né? Mas a divisão do escritório, ela é o seguinte, mas não tem muita diferença entre, tipo, arquitetura e interiores, porque tudo que a gente faz lá, nossas propostas, elas são meio que em conjunto. Se a gente vai fazer um projeto de uma casa, isso já contempla o interior. Tipo, não existe a possibilidade de fazer com a só a casa. Sim. Porque, assim, cara, a gente entende que as coisas trabalham em conjunto. E eu também entendo que interior design, ele é arquitetura. O que muda é a proporção. Né? Não existe isso de, eu sou arquiteto e o outro interior design, óbvio, são cursos diferentes. Mas, assim, o rolê é o mesmo. O mercado coloca a gente no mesmo... Mas é a mesma coisa, entende? A diferença é a proporção. Um é mais macro e o outro é mais detalhado. Mas, assim, basicamente, a linguagem, o que você tem que pensar é a mesma coisa em proporções diferentes. E quando eu falo proporção estética também, não é só proporção de projeto. Até porque o projeto de interior, na minha opinião, ele é muito mais detalhado do que o projeto de arquitetura. Então, assim, proporcionalmente, o de interiores é muito mais complexo, né? Porque o de arquitetura, qual é a grande dificuldade, na minha opinião? É mais a compatibilização com os outros projetos. Tem mais gente de fora participando do projeto na parte executiva, né? E no de interiores é mais a questão dos terceirizados, mas é mais de execução, não de projeto. Bom, mas dentro do escritório a gente tem, cara, a nossa parte inicial, que é atendimento assim, ao cliente, essa parte de venda, né? Naturalmente, vocês podem imaginar que eu faço a parte comercial. Não, mas é uma coisa meio minha, né? Não é tipo, o Cadelli, é o vendedor. Você gosta. Eu gosto de pessoas. Você é comunicativo. Eu gosto de pessoas. Então, assim, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de estar aqui, até é um prazer, realmente. Inclusive, obrigado pelo convite. É um prazer mesmo. Não ia faltar, né? Não, é um prazerzaço. Então, assim, eu gosto de fazer isso. E como eu fico indo para São Paulo, o Thiago acaba também fazendo um pouco, a Michelle faz um pouco. Mas, assim, realmente é uma função que eu desempenho. Né? Então, por exemplo, eu odeio fazer projeto executivo. Né? E a Michelle adora. Então, assim, a Michelle já cuida mais da parte organizacional do escritório, a parte de projeto executivo, ela fica mais coordenando. Mulheres, né? Elas coordenam, a gente só obedece, entendeu? 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Só mulheres têm esse poder. E o Thiago, no momento, a parte inicial de projeto, todo mundo projeta, né? Assim, eu acho que acaba, tipo, obviamente a gente vai direcionando para quem está um pouco mais disponível, mas assim, tanto eu, Thiago e a Michelle, nós três projetamos, todo mundo, a gente tenta fazer isso até para a gente poder não perder a habilidade de você projetar, porque eu acho que quando você fica fazendo muito executivo, ou você fica muito em obra, você perde um pouco isso. Então a gente tenta manter esse exercício, manter o exercício de pesquisa, de referência, de debate. Então a gente sempre, antes de iniciar um projeto, mesmo que seja eu que esteja projetando ou outro, a gente faz um debate em conjunto, né? Inclusive o nosso escritório ele é pautado nisso, a arquitetura do escritório ela é pautada nessa união de sinergia da galera trabalhar. A nossa mesa é uma mesona, tem uma árvore no meio, então todo mundo interage o tempo inteiro, né? E assim, então tem isso do escritório. E o Thiago, ele acaba ficando um pouco mais na parte de obra atualmente, um pouco mais de rua, porque eu indo para São Paulo e voltando, eu fazia também bastante isso. Mas, óbvio, eu não consigo dominar tudo, e ele tem que fazer esse atendimento quando eu tô lá. Então, assim, a gente acaba um suprindo o outro. Mas, no geral, a gente fica muito assim, o Cadê faz, a venda, a parte inicial de projeto, a Michelle na parte executiva, o Thiago mais em obra, mas a gente se mistura um pouco. Não é que eu não faça executivo, não é que o Thiago não faça, mas a gente tem isso, e isso funciona muito bem porque a gente se completa, né? É óbvio que toda sociedade, né, quando a gente leva a sério, ela precisa de ajustes o tempo inteiro. A gente tem sempre teve, e assim, é uma coisa que você vai sempre moldando, né? Essa dificuldade de você separar sempre o lado pessoal do lado profissional, quando você tem uma crítica ou uma sugestão, né? O cuidado de se falar isso e como se falar isso. O estudante foi aprendendo, a gente vai aprendendo até hoje. Entendeu? O estudante tinha se matado. Normal.
né? Porque é um relacionamento, mas é assim. Então, assim, a vida é assim, né? Porque as pessoas tendem a falar só as coisas boas, mas... E no final é bom. Eu acho que assim, eu acho que na média tem que ser pra bom. Se tiver pra ruim, realmente você tem que repensar. Mas assim, mas eu acho que a gente sempre teve um objetivo em comum, né? Eu acho que o segredo, eu acho que sempre esse objetivo em comum, né? A gente sempre quis ser maior do que... Porque eu penso o seguinte, gente, não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado em como funciona o escritório, não tem certo e errado no seu objetivo, né? Eu conheço gente que, cara, faz projeto só no prédio e ganha muito mais que eu. E tá tudo bem pra caramba, né? Mas a gente, desde o início, a gente queria, quando a gente montou o escritório, a gente trata o escritório como uma empresa, né? Então a gente é empresário do ramo de arquitetura. Sim. E dentro dessa, excelente posicionamento. E dentro dessa empresa, porque assim, tem muita arquitetura tem dificuldade de entender. A gente não é treinado para entender isso. Eu demorei anos para entender isso, galera. Então, assim, não tô aqui cantando de galo, não. Eu, demorei 15 anos da profissão para entender isso. A galera, atualmente, com 3 anos de profissão, 2 anos, entende isso. Mas não tinha ninguém, eu não conseguia visualizar isso em nenhum lugar, entendeu? A gente não sabia nem como é que você acessava no Casa-Cor. Como é que você entrava no Casa-Cor? Sei lá, tem que falar com quem? Não sabe. Atualmente, você mexe 3 mensagens e você se comunica, você chega na pessoa certa. Então, assim, é muito... você tem caminhos a cortar, né? Que a internet, as mídias sociais, as próprias pessoas influentes de mercado conseguem te trazer isso. Mas não era tão simples assim, né? Concentrava em poucos profissionais que já tinham esse know-how, né? E aí ficava ali. Atualmente, inclusive, isso é uma grande dificuldade do mercado, porque, cara, a galera nova... não é porque a galera... tipo, que já trabalha há muito tempo, ela trabalha pior. Não, a galera continua sendo top. É porque o mercado ele tá avançando muito mais rápido, né? E a gente precisa o tempo inteiro tá acompanhando isso, né? Mas o objetivo do escritório desde o início foi uma coisa bem macro, né? A gente queria sempre deixar um legado de arquitetura, a gente queria atingir um nome, né? De escritório, um posicionamento a nível nacional, quiçá internacional. A gente tem projeto fora do país. Então, assim, a gente queria ter esse posicionamento. E quando a gente foi escolher o nosso cliente-alvo, e eu lembro muito bem quando a gente estava fazendo o beabá, de quando você monta uma empresa, né? Os seus objetivos, qual é o seu cliente-alvo e tudo mais, a gente não queria o cliente rico. Que falando aqui abertamente, não é o principal, mas pode ser para alguns, né? Porque a gente depende que a pessoa tenha um poder aquisitivo alto para poder fazer o que a gente está projetando, né? Porque assim, para dar valor. Porque tudo canal. Porque tem um arquiteto, né? Quando não dá para falar que é baratinho. Não dá, infelizmente. Quando ele vai entrar numa obra, uma pergunta que eu sempre faço, você está preparado? Exatamente. Entendeu? Até onde você consegue ir. E assim, isso é uma pergunta super importante, porque assim, a gente trabalha mais do que com arquitetura, a gente trabalha com a expectativa do cliente. E quando você entende que você trabalha com a expectativa de alguém, cara, tudo que você quebra de expectativa é um ponto negativo contra você, né? Sim. Então, assim, do início você já tem que preparar essa expectativa da pessoa, para ela não achar que você está entregando o mundo e quando chegar lá ela não tem um mundo, ela tem no máximo ali um bairro. Mas é tipo, se quiçá um bairro, uma rua. Então, mas é um pouco isso, né? Fazendo um comparativo. Então a gente sempre teve isso, e quando a gente foi definir qual era o nosso cliente-alvo, qual era o nosso público-alvo, a gente queria um cliente que ele, obviamente, tivesse a condição de fazer, mas que ele fosse um cliente que entendesse o design, ele entendesse o que a gente estava querendo propor para ele, né? E um grande marco para mim, eu acho, nesse sentido, mostrando que a gente estava no direcionamento certo, eu lembro muito bem, a gente projetou uma estante numa sala, ela era uma estante toda de chapa metálica, que é um produto caro, você fazer em grande escala, e ela, sei lá, a gente tem uns 8, 10 metros de largura, era bem grande, ia pegar uma parede inteira numa sala, num apartamento na Zona Sul, eu acho que era de frente para o mar, era de frente para o mar, e assim, ela tinha milhões de ilhargas, e as ilhargas eram assim, 5 centímetros, 10 centímetros, elas variavam, então assim, era uma escultura, o negócio personalizado, e quando a gente fez esse projeto, antigamente a gente ia já defendendo, tipo, não, mas não vai ser poeira não, mas não vai ser, não, vai dar tudo certo, não sei o quê, mas é bonito, é exclusivo, e quando a gente apresentou, antes da gente fazer qualquer defesa do móvel, a cliente chegou e falou assim, aprovado, porque assim, eu entendo que esse móvel é exclusivo e ele é uma obra de arte. Então, assim, quando a cliente falou isso, você entende que você atingiu o público que você queria. Isso foi o maior exemplo, nessa época, né, quando isso aconteceu, de que a gente estava direcionando tanto o nosso marketing quanto o nosso caminho para a direção certa.
Né? Porque assim, você só sabe onde você vai chegar se você... na verdade, você só consegue direcionar o seu caminho se você souber para onde você quer ir. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para qualquer estudante de arquitetura. Assim, cara, você quer ir para onde? Porque você vai dizer, pô, será que eu estou indo certo? Eu falei, cara, não sei, você pode ir para qualquer lugar. Mas você só vai saber se você está certo, né? Ou se você está pelo menos te direcionando no caminho certo, se você tiver o lugar que você quer ir, a sua meta. Porque assim, óbvio que você pode errar um pouquinho, mas você vai lá e direciona de novo e acerta. Né? Porque você tem ali um direcionamento. Agora, quando você não tem isso, é difícil você dizer, você pode ficar rodando em círculo, você pode estar no caminho inverso. Então, é muito importante você ter esse direcionamento. Então, eu acho que esses pontos, junto com alguns cursos extras que a gente teve que fazer para entender isso, foram muito importantes nesse direcionamento, né, empresarial, né, além da arquitetura. E, assim, a base fundamental, gente. Cara, tem que ser um bom profissional. Né? Eu digo isso tanto no atendimento do cliente quanto projetando. Assim, eu acho que tudo que a gente vai fazer, independente do estilo, do tipo, é pé na porta. E assim, eu acho que isso em todas as profissões. Né? Eu acho que não tem que buscar excelência. O mercado não tem mais espaço pro cara que é mais ou menos. Que é mediano. Entendeu? Você quer ser mediano, mas tá tudo bem. Se você for no seu prédio lá e ali, até dá. Mas se você quiser dar voos mais altos, se você quiser ter um posicionamento, sabe? É muito legal de verdade, eu acho que assim, é mais legal pra gente. Porque a arquitetura te proporciona uma coisa... A gente tem muito chabô na vida, né? Assim, é uma profissão que me dá barba branca, para você, para todo mundo. A gente gosta. Mas eu sei, mas eu já cheguei à conclusão do porquê, e ela não é só o retorno financeiro, que óbvio que é muito importante para fazer a gente poder, né, ter algum luxo na vida. O que é para você? Mas assim, eu acho que a gente consegue ter um retorno que é além disso. Eu acho que assim, a felicidade do cliente de você ter acertado, de repente, numa proposta de projeto, do resultado que você tem num projeto que era difícil e você conseguiu, de você de repente ter um desafio durante um projeto que você conseguiu superar e você chegar naquele resultado, isso tudo vai te gerando... São vários pequenos prazeres. Exatamente. E assim, um dos prazeres que eu acho que são muito legais, principalmente a gente tem e se mostra, é quando eu tenho outros profissionais que eu admiro, que eles falam, cara, eu entendi o que você fez aqui, foi muito legal. Né? Porque assim, o cara ele não precisa falar isso. Ele fala só porque ele quer. É igual escrever no livrinho do espaço. Cara, ninguém tá te obrigando a te corrigindo a escrever ali. O cara que escreve, eu tenho dois motivos. Ou ele vai falar assim, eu tropecei, isso aqui dá uma luz na minha cara. Ou ele vai falar alguma coisa assim, ou ele vai elogiar por livre espontânea vontade. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, isso gera pra gente um prazer extra que não é só o financeiro. Então, essa profissão, ela tem um pouco disso, que eu acho que deve ser a mesma sensação de você ajudar uma pessoa carente. Acho não, inclusive, né? A tive a oportunidade de fazer, de você salvar alguém no hospital. Então você tem existe esse benefício, né, profissional que, cara, é muito incrível, assim. Eu acho que a pessoa que consegue visualizar que não é só o dinheiro que é isso, ela consegue trabalhar no outro patamar e faz realmente a gente vencer algumas coisas que são muito ruins que a gente passa. Né? Tem coisas bem ruins. Por quê? Porque é muito estressante. A gente lidar com pessoas, lidar com fornecedores, a gente tem a gente tem que estar sempre criativo. Né? Pra ser criativo, tem que estar criativo aí, criativo. Amanhã você tem que... Vê se não faz sentido. Né? Nós somos maestros, temos que controlar ali o fornecedor que está tocando um violão, o cliente que está na flauta, não sei o quê. E ao mesmo tempo nós temos que compor a música. Exatamente. É muito complicado. Exatamente. Você compõe, você tem que fazer todo mundo tocar junto. E você ainda tem que botar o disco para vender. Exatamente. É muito. É exatamente isso. É um ótimo exemplo. Então, assim, você vê. Então a gente tem que realmente se agarrar também a essas pequenas coisas, porque isso traz uma felicidade pra gente, né? Eu acho que... Então, por isso que eu penso, vai fazer uma amostra, vai fazer... Cara, faz com tudo. Tem que ser. Entendeu? Vai fazer um projeto, faz com tudo, cara, faz o seu melhor. Não é ser o melhor, é tipo, faz o seu melhor. Entrega o seu melhor. Entrega, entendeu? Entrega o seu melhor, faz bem feito, sabe? Fica lá, cara, faz o que der. E assim, não tô falando que vai se matar e ficar aqui, mas não, faz o que der, mas faz o seu melhor, sai satisfeito com você mesmo. E assim, é isso que a gente... E com essa certeza na cabeça e no coração, eu fiz o meu melhor. E é isso que a gente tenta levar pra dentro do escritório. Cara, a gente erra, a gente tem problema de funcionário, tipo, como todo mundo, né? Quando você cresce, você tem que botar mais gente, gerenciar gente é muito difícil. Muito difícil. Né? Então a gente tem profissionais ótimos que trabalham com a gente, mas assim,
mesmo sendo muita gente boa, até coordenar muita gente boa é difícil. É lógico, muitas Porque, assim, pensantes. Porque tem isso, porque você também é maestro do seu escritório. É. Né? Você está projetando, assim, o cara que está executando uma coisa lá, ele não está sabendo aonde eu estou pensando, o que eu estou atendendo, qual o problema que eu estou resolvendo o tempo inteiro. Então, assim, a gente precisa, né, ter essa tranquilidade de entender também o outro, né? Que é o que, inclusive, quando a gente faz reunião, a gente pede. Fala, cara, olha só, me entende um pouco também. Porque, cara, eu não tô só vendo isso, eu tô vendo outras coisas, né? Que é uma coisa que eu não posso falar pro meu cliente. Exato. Meu cliente, ele é todo meu... Inclusive, assim, é uma premissa. Eu acho que todo meu cliente, eu quero que ele seja exclusivo mesmo. E eu quero que ele seja exclusivo, eu quero que ele seja especial. E ele é especial. Entendeu? Ele é especial, porque a partir do momento que ele tá me contratando, ele é especial. Claro. Entendeu? Ele podia estar contratando qualquer um. Então, assim, independente do tamanho do cliente, do valor que ele vai investir, a partir do momento que eu botei ele no escritório, ele é especial para mim. Ele é especial. Isso. A gente precisa entender isso. Então, assim, às vezes a gente faz, brinca e tudo mais, fica com o cliente, tá, mas é brincadeira profissional. Mas, assim, na verdade mesmo, cara, tudo que eu tenho na vida foram meus clientes que me proporcionaram. Sim. Então, assim, eu sou muito grato, mais uma vez, a essa gratidão aos clientes, né? E tudo que eu passei me trouxe experiência também. Então, né, óbvio que eu podia ter passado um pouquinho menos em alguns momentos. Assim, não precisava tanto, não usava tanto, mas Cara, esse mestrado que você fez em Milão, você traz muito disso? Porque foi uma... Foi uma imersão. O que acontece? Diferente o mestrado tema também. Porque escolheu. Porque o mestrado lá fora, ele não tem a mesma visão de mestrado daqui, de dar aula. De dar aula. Ele é voltado, ele é como se fosse uma pós-graduação. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção lá, é óbvio que é muito sedutor se estudar em Milão, né? Assim. E aí o primeiro amor. o primeiro passo é você passar. E aí eu fui assim. O primeiro passo é eu aplicar e passar. Eu apliquei e passei. E aí quando eu apliquei e passei, eu fiz primeiro para interior design, porque era uma área que eu, depois que tinha me formado, cada vez mais surgia projeto. Não é que eu direcionei meu trabalho para isso. Eu sempre fui arquiteto, mas assim, meu trabalho foi direcionando para isso. Eu trabalhava sozinho. Mas eu vi a importância de ter algo a mais, né? Eu não era um especialista em interior design, eu não trabalhei em nenhum escritório que era super especializado. Trabalhei, fiz alguns estágios, mas não era super especializado. Então eu falei, cara, é muito importante. Eu apliquei para interior design, e aí quando eu passei, e o pessoal da faculdade falou assim, não, olha só, você tá habilitado. Como eu já trabalhava, tinha muita gente que era estudante que estava emendando a faculdade, eles falaram para mim assim, não, você aplicou, mas assim, pelo seu currículo, pela entrevista que fez, você poderia aplicar, você poderia fazer o Double Master, que é Industrial Interior Design, e aí você elimina algumas matérias que são em comum. Que o Industrial Design lá, porque o Industrial Design aqui no Brasil ele é muito ingrato, assim, ele é um curso que ele é muito focado em pequenas coisas. O Industrial Design lá fora, ele é uma cadeia, um curso, digamos assim, que ele é voltado para você ser pensador, para você pensar nas coisas. Então você quando é industrial designer lá, você projeta uma cadeira, uma poltrona, você projeta um micro-ondas, você projeta uma faca, você projeta um móvel, você projeta tipo uma fachada de um prédio, e você fala isso casa com arquitetura, é meio misturado, entendeu? Então assim, ele não é uma coisa, porque assim, o industrial design aqui, quando você pega na faculdade, cara, eu canso de ver a galera, eu conheço um monte de gente, né, que faz. E agora eu acho que isso melhorou bastante, mas antigamente, cara, a galera ficava desenhando caixinha de celular. Assim, era uma coisa muito limitada, assim, muito pequena, né? E lá o industrial design é tudo. Tudo que você fala de design, que a gente chama de design, não é interior design. Quando você vai projetar uma cadeira, é o quê? Artes plásticas. Como se a gente fosse caracterizar. Lá é o industrial design. Então é como se você fizesse um curso de projetação de objetos. Aqui a gente tem design de mobiliário, tem umas coisas mais específicas. Não seria um design de produto. Design de produto. Mas então o industrial design lá é isso. Tudo. Tipo, o industrial design, ele lá é o design de produto. E assim, o micro-ondas não é um produto? É um produto. Entendeu? Eu tô falando, então assim, Alguém isso. tem que projetar. É isso, entendeu? Então, isso me chamou muita atenção, porque eu falava, cara, eu vou projetar essas coisas, né? No meu trabalho, então, e assim, o valor também financeiro valia a pena, pelo tempo que eu já ia ficar, não ia mudar muito, eu só ia ficar o dia inteiro na faculdade. E aí o que me chamou mais a atenção foi o seguinte, que dentro das cadeiras, e uma coisa que eu não sei por que isso não acontece no Brasil, gente, de verdade. Porque, cara, a galera, por que eu acho que a galera lá tá anos na nossa frente? E eu vou te falar, eu acho que o nosso interior design aqui 1000 vezes melhor do que o de Milão, 1000 vezes melhor do que um monte de lugar do mundo. E eu vou te falar, vi coisa pra caramba, tá?
eu acho muito melhor, tô falando sério, ao vivo, a gente tem muito mais cuidado que a galera tem. A galera joga muito mais as coisas do que a gente tem muito mais cuidado, a gente leva muito mais a sério. Mas assim, isso eu percebi depois. Mas tem algumas coisas lá que a galera tá milhões de anos na nossa frente. E eu vou te dar um exemplo. Por que eu achei o curso muito... Vou falar foda porque é foda mesmo. Pode falar foda. Ih! Porque assim, quando eu fui ver como funcionava o curso lá, eu tinha as cadeiras básicas, né? História do design, blá blá, eu tive curso de luminotécnica lá, né? Eu fiz curso de luminotécnica, tanto que a luminotécnica do escritório, apesar da gente trazer profissionais geniais da iluminação para os nossos projetos, a gente faz de shopping, a gente faz coisa grande. Inclusive a gente contratado às vezes só para fazer isso, tá? Porque eu tive a oportunidade de fazer lá, dentro do curso. Mas assim, o que me chamou muita atenção? Que tudo que você fazia lá era em cima de projetos desenvolvidos para empresas. Então assim, Interior Design. Cara, a Alias é uma empresa de imobiliário que tem 100 anos na Itália, com milhões de imobiliários internacionais conhecidos. E o primeiro projeto de Interior Design que eu fui fazer lá, ele era para desenvolver um hotel para Alias, que era essa empresa. Então, assim, vinha o diretor da Alias, passava o briefing, a gente desenvolvia o projeto com os professores e a gente apresentava para o diretor da Alias de novo e não sei o quê, e era assim. Quando você ia no Industrial Design, a gente foi projetar um conjunto de eletrodomésticos para a WMF, para a WMF, que é uma empresa de metais alemã, que é bizarra, de faca. Quem entende, sabe, tem muitas coisas, mas é bizarro. E aí, cara, veio o diretor da Alemanha, eu fiz um projeto para Adidas, veio o diretor da Adidas, passou o briefing. Então eu fiz projeto para Lamborghini, para Adidas, para... E o que essa galera... Mas o que essa galera faz, gente? Olha só que inteligente. O cara pega um monte de gente do mundo inteiro, solta um briefing de uma dor que ele tem, e bota essas cabeças. E bota a cabeça. E é o seguinte, se você faz um projeto que o cara acha que ele vai aproveitar, ele compra. Sim. Por que a gente não faz isso? Por que não pega uma empresa dessa aqui, larga numa faculdade, com um monte de cabeça fresca pensante, fazendo isso? Agora é o seguinte, você faz a apresentação do projeto. Cara, o cara vem lá da Alemanha. Vai fazer uma besteira lá de apresentação tosca pra você ver. Você sai chorando. É o famoso pitch de venda. Você sai chorando da apresentação. Se você fizer um negócio ruim... Assim, eu vi gente lá sair chorando. O cara vai falar assim, o que você tá fazendo aqui perdendo assim, tempo? Eu saí da Alemanha para vir aqui, para você mostrar isso. Olha só, vai lá, refaz e te espero na próxima. Então assim, não quero nem continuar. Assim, isso, né? Então assim... É uma mentalidade. Mas é a seriedade, cara. Você vai brigar com o alemão, o cara saiu realmente, o cara pegou um avião, foi lá. Mas, pô, olha como isso é legal para desenvolver o estado profissional. Musculatura. Entendeu? Assim, então, olha a diferença de curso. Como não trazer isso para o meu mundo atual? Aí, você vendo como isso responde muito? Porque assim, como que eu não trago isso? Uma coisa que eu aprendi que eu achei incrível, gente, assim, que atualmente pode até parecer simples, mas eu tive uma dificuldade bizarra quando cheguei lá, que era o seguinte, era entender o que era conceito. Porque assim, quando você vai fazer projeto de faculdade de arquitetura, ou interiores, todo estudante, ele fica assim, esse ano a gente vai fazer um museu, ou hospital, sei lá. Aí você fica assim, cara, cadê o terreno? Cadê o terreno? Terreno. Aí o professor chega assim e fala assim, não, antes de eu te dar o terreno, eu quero que você faça uma pesquisa de referência. É assim, referência, depois eu quero te dar o terreno, e você tem que fazer o projeto baseado nas suas referências. Quando você faz isso, você não cria nada novo. Né? Você não cria nada novo, você faz sempre aquela referência e você, beleza, vai mudar aqui, mudar ali, fazer referência. Quando você chegou lá, o que eu fiz? Eu trouxe o que eu tinha aprendido para fazer. E aí eu chegava com o projeto e falava assim, não, beleza, mas cadê o conceito? Falou, não, mas tá aqui o conceito. Eu falo, não, isso aqui é referência, cadê o conceito? Aí eu falo, mas como assim o conceito? Isso aqui não é o conceito? Meu conceito de projeto é fazer estrutura metálica. Não, isso não é conceito. O conceito é o pitch de venda. É a sua ideologia do projeto. Aí eu vou dar um exemplo. Cara, demorei muito para entender isso, porque eu nunca tinha estudado isso. Todo mundo lá fora estava na minha frente, porque a galera desde sempre pensou assim. Pensa diferente. Lógico. E aí o que acontece? Cara, eu peguei o exemplo do seguinte. Sei lá, pegar lá aquele estádio Ninho do Pássaro, na China, que tem lá faz um ninho mesmo. Parece. Faz um ninho. E aí você fala assim, porra, como é que o cara fez o Ninho do Pássaro, né? Você acha que ele só pegou a referência? Não, ele falou o seguinte, não, eu quero fazer um estádio que ele seja a referência... Conceitualmente. Conceitualmente, ele queria fazer um espaço que fosse
protegido, né? De tipo vento, de um monte de coisa. Ele queria que as pessoas se sentissem acolhidas. Aí ele, beleza, então, para fazer isso, aí ele começou a pesquisar. O que ele poderia fazer, o que poderia ter no universo que remetesse esse conceito. Aí ele foi buscar nos pássaros. Né? Foi buscar nos pássaros. E nos pássaros ele viu que um pássaro tinha um ninho que tinha essa aptidão, que tinha todo esse conceito, e tudo que ele fez foi baseado no ninho daquele pássaro. Então a entrada de circulação de ar, o acesso, a iluminação, como é que entrava a luz natural. Olha como é que foi mais fácil projetar. Com certeza. E daí ele foi buscar como ele ia fazer aquilo ali. E a gente não faz isso, a gente vai direto no passarinho. A gente não vai do início. Quando você termina esse curso lá, uma outra coisa muito maneira é o seguinte: você é obrigado a trabalhar 3 meses em algum escritório. É escravo, né, o trabalho. Mas eles te ajudam a conseguir esse emprego. Então você aprende a fazer escravo. É escravo, mas é muito inteligente, cara. Lógico que é. Dá muita musculatura profissional. Lógico que é inteligente. O cara, eu quero me formar, o cara vai pegar um profissional saindo da faculdade, do mundo inteiro, de graça, sei lá, nem pagava nada. Não tinha, era pagamento não, era de graça mesmo. Pagava nada, você ia lá trabalhar de graça. Mas tinha que ter o trabalho. Tava lá pra você ter o diploma. Então, você aceitou. Aí o escritório vai lá, se cadastra, e você aplica e o cara te escolhe ou não. Então você vai aplicar, você faz entrevista. Olha a experiência, puta experiência. Italiano, caraca, vocês trabalham no escritório italiano. Ó, irado. Russo, sei lá, a galera que tá lá, né? Bom, e aí, quando você tem experiência, eu trabalhei num escritório que era italiano chamado Well Made Factory, que era o nome do escritório. E aí, esse escritório basicamente, ela fazia um monte de restaurante, não sei o quê, e ela estava desenvolvendo um projeto para uma faculdade de Roma, que era um projeto que ia ter um centro Benessere, que era tipo um centro de bem-estar dentro da faculdade. A preocupação dos caras lá, fazer um centro de bem-estar na faculdade, que a gente não tem nem banheiro. Então, mas lá é um centro de bem-estar. E nesse centro de bem-estar tinha um monte de coisa, tinha tipo banho turco, tinha piscina, tinha natação, tinha um monte de coisa. E olha só como era a conceituação do projeto. Quando eu olhei o projeto assim, o projeto era todo assim, ó. Na verdade, ele todo fazendo vários desenhos, olhando de cima, né? Ele era todo assim, eu falei, que porra é essa, né? Um labirinto? O projeto tipo um labirinto, não sei o quê. Aí, quando eu começando a trabalhar, eu comecei a tentar entender o conceito. Cara, o conceito do projeto era um livro aberto. Tudo no projeto remetia a um livro aberto. Então, assim, toda a circulação era um livro aberto. Cara, tudo tinha a ver com um livro aberto. As páginas do livro aberto. Tudo tem uma história. A virada da vida, né? Da história pra contar. Legal. Caralho, olha como é que você projeta. Aí, olha como é que... Você agora, se eu falar isso pra você, olha como é que sua cabeça já vai... Você como arquiteto, você já vai... Caraca, você já vai viajar. Aí você vai fazer um teto, aí você vai bolar um negócio que vira, ou o cara virando a página. Então o negócio alucina. Aquele negócio. E aí quando você vai lá, ver, você fica alucinado. Você fala assim, meu irmão, me der, vamos fazer uma parede que vira. Que, você vira a página, você roda a parede, aí o cara desenvolve uma porta que roda. Porque não tem. Entendeu como é que as coisas vão sendo criadas? E olha como é que é diferente. Então todo o projeto lá era assim. Então aí eu comecei a entender muito bem isso. E trazendo isso para nossa realidade aqui, isso faz muita diferença. Porque tudo que eu faço na vida atualmente, eu não consigo mais pensar diferente. Entendeu? Eu vou dar um presente para alguém, eu penso no conceito, é muito doido isso, cara. Muito bom. Eu não consigo, eu vou dar um cinzeiro. Entendeu? Aí eu vou olhar o cinzeiro, eu vou analisar qual é o cinzeiro, qual foi a cor do cinzeiro, por que aquele cinzeiro é assim, quem fez o cinzeiro. O que vai impactar na vida da pessoa. Muito legal. Então, assim, é muito doido que você traz isso pra sua vida, né? Então, assim, não tem como dizer que essa experiência não foi incrível e que eu não traga isso pra minha realidade. Agora, assim, você fala assim, essa experiência trouxe dinheiro. Não, fez gastar. Ai, cara, mas traz uma outra palavra. Mas traz uma outra palavra. Já que a gente fala de modernidade, que a gente trouxe o jargão empresarial, ainda mais numa modernidade de pitch de venda, traz valuation. Claro. Traz valor, entendeu? Nada paga esse diálogo, né? Isso me dá uma segurança para dialogar com o meu cliente que não tem preço. Não tem. Né? Tem valor. Isso pode fazer eu fechar um projeto. Preço, tem valor. Exatamente. Né? Então, assim, e é uma coisa que eu vou te falar, cada ano que passa, eu entendo mais o que eu vivi. Porque, assim, você vai ganhando experiência, e você vai entendendo mais ainda, porque na hora que você sai... Atividade que chama isso.
Eu ia chamar de velhice, mas já que você chamava eu já gosto muito da expressão musculatura. Mas é isso. Mas no fundo a gente tá falando a mesma coisa. Inclusive a velhice também. Mas assim, a gente perde um pouco o filtro. Mas assim, mas brincadeiras à parte, eu acho que é um pouco disso, né? E trazer isso para o podcast, é muito legal, porque muito legal. A gente não tá acostumado a ouvir, a ver isso. É verdade. E é difícil a pessoa falar isso também. Né? Porque de onde que veio, né? De onde que surgiu, né? Todos nós somos frutos de alguma história. Né? E é uma história de vida, uma história de problemas, de erros, de acertos, né? Eu acho que todo mundo, a gente está aqui, você está aqui, eu estou aqui, fruto de uma série de coisas que a gente veio passar na vida. Né? Então, isso vai moldando o nosso ser. Né? Obviamente, se a gente somos pessoas do bem, né? A gente vai tender a atrair mais o bem. Essa lei da atração, da energia, é claro que é assim. Eu não tenho a menor dúvida de que isso Nem eu. Não tenho a menor dúvida. Mas, assim, a gente realmente é fruto dessas coisas que a gente viveu. Então, assim, quando você monta um escritório, dos problemas que eu tive quando eu era sozinho, né? Se eu conseguir fazer a Casa Senses hoje, não tem como tirar nenhum momento da minha vida antes e falar, não, se eu cortasse essa parte aqui, eu faria. Sim. Provavelmente não, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Então, eu quando chego nesse momento e falo sobre isso e respondendo esse texto todo para responder a pergunta, Sim. É porque eu acho muito importante, porque olha só quantas coisas dentro desse curso, né, eles agregam na minha vida atualmente, até para o meu jeito de ser. Sim, né? Tirando Zé, aprendi italiano, eu tenho amigos no mundo inteiro. Então, assim, cara, se a galera pode fazer, faz. Claro. Mas eu só consigo uma semana, vai. Entendeu? Ruim não vai ser. Nunca. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque você sempre vai ter a experiência, a expertise de ter vivido aquele momento, né? Então, assim, que vai provavelmente ser muito positivo, profissionalmente, em termos de network, né? Porque o network, gente, quando a gente fala, e assim, você sabe, pode ter parceria, network, são palavras que elas podem atualmente ser mal interpretadas, né? Principalmente parceria, né? Parceria é uma palavra que ela está muito mal... Atualmente ela é meio que mudaram um pouco para collab. Ela é meio mal vista, né? Assim, porque nem sempre ela pede dos lados e tal. Mas, assim... eu penso que o network, né, ele quando é do bem, né, ou a parceria do bem, né, ela tem essa energia do bem, cara, é sensacional, porque todo mundo ganha, né? A gente estava falando isso no outro dia. Exato. Todo mundo ganha. O network, ele não precisa ser uma parada forçada, ele pode ser do bem. Eu posso estar aqui por prazer. Claro. Exato. Né? Falar em todo mundo ganha, aqui a gente tem presente, cara. Opa! Você já quer... Dá um presente. Dá um presente. Já tá... O papo flui tanto que a gente já tá caminhando pro fim, tá? Mas a gente ainda vai ouvir a Casa Sense. Obrigado! Que isso! Olha! É pra mostrar? Vamos lá. Pode mostrar. Aqui, ó. É uma representação do nosso cubo, é uma tela em que branco. Olha que lindo, ó. Tá vendo o conceito? Olha o conceito por trás. E aí depois mostra pra gente que utilidade você vai dar pra ele. Eu vou filmar a utilidade. Tá ótimo. Posso filmar? Ótimo, pode. Sensacional, já tem até na minha cabeça. Mas eu vou falar o conceito depois. Tá ótimo, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Como a gente tá caminhando A ideia foi essa mesmo. Pra ser bem Vou deixar aqui, ó. Como a gente tá caminhando pro fim, quero trazer o assunto da Casa Senses. Casa Senses. E eu vou jogar. E eu quero que você fale o que você quiser sobre. Certo. Então, a Casa Senses, todo projeto que a gente fez pro Casa Cor, ele foi muito especial. Porque, assim, o Casa Cor, ele, principalmente para mim, ele era um sonho. Eu acho que para todos nós que estamos aqui. Eu quando era estudante, assim, eu lembro que eu ia nos eventos e falava assim, cara, como é que faz pra chegar aqui, né? Como é que essa galera tá aqui? Parecia uma coisa assim... Muito distante. Muito, sabe? Assim, eu até falo brinco com essa galera mais nova que consegue entrar, né? Então, nessa época eu acho que eu era retardado. Eu achava que era um negócio muito distante. E assim, eu não era tão novinho assim. Mas, assim, realmente para mim era muito distante. Então eu tinha essa necessidade, né? Eu queria estar ali, né? Por estar posicionado. Então, assim, o Casa Cor sempre foi uma coisa pra gente no escritório muito pensada. Né? A gente estruturou tudo para fazer. Sempre quiseram. Sempre quisemos. E a gente estruturou, principalmente depois dos prêmios, a gente falou, agora a gente vai mudar de nível. E aí, quando a gente... E qual foi a janela até chegar? Você se preparou? Vamos lá. Quando a gente ganhou o segundo prêmio, né? Que foi o Casa Design lá, a gente chegou e falou, cara, agora a gente vai mudar de nível, agora a gente quer ir pro Casa Cor. E a gente começou como tudo, a gente começou a estudar
E aí, assim, isso é uma coisa muito minha também, né? Todo mundo, mas eu sou muito assim, eu conheço. Cara, se você mostrar um projeto de qualquer lugar, eu vou conseguir olhar. Se eu não me pede pra vender uma bala de joguinho na rua, eu não consigo. Mas se você mostrar um projeto do Japão, há 5 anos atrás, também acho que você. Então, assim, eu comecei a estudar o que era necessário para estar dentro do evento, o que eu precisava fazer, o que eu tinha que estar, onde é que eu tinha que estar, o que as pessoas que estão lá fazem. Né? Então foi aí que a gente começou a fotografar legal, a gente começou a produzir, a gente começou a fazer um planejamento. O nosso planejamento é o seguinte: depois do prêmio que a gente ganhou, a gente tinha 2 anos para estar no Casa. Ponto. Era isso. Tá? E, cara, quando a gente começou a fazer isso, eu tô falando isso que vai chegar na Casa Sense, eu não vou ser muito extenso, mas a gente começou com uma balinha de revólver, né? Foi um negócio assim pequeno. Eu vou disparar uma balinha de chumbinho. E a gente começou lá, vamos lá, a gente precisa fazer mostra, a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter cliente bom, a gente precisa fotografar bem, a gente precisa ter revista, precisa ter assessor de imprensa, precisa uma coisa baraca, precisa ter tudo, né? E a gente não tinha nada disso ainda. Então a gente começou, cara, a fazer um planejamento e um trabalho que ele nitidamente, eu vejo que as pessoas, quando veem nossos projetos atualmente, elas sabem que é uma coisa construída, que ela não é uma parada que, construída. E isso é muito legal, porque ela foi construída mesmo. E sabe que é de vocês. Não, assim, essa linguagem foi o seguinte: eu sou escorpião, cara. Eu sou muito explosivo. Eu também sou. Eu sou muito. Não tem nada a ver com você, escorpião. Mas eu sou explosivo, eu sou uma pessoa, tipo, sabe, eu sou muito. Então eu sou assim, o Thiago já segura, o Michele já é o meu termo, então por isso que a gente funciona. Eu lembro uma vez o seguinte: quando a gente estava nesse processo, a gente começou a falar, tem que ir na palestra, a gente tem que fotografar com o Denilson. E aí eu fui numa palestra do Denilson com o Audi no Casa Shopping. E eles estavam falando sobre linguagem de projeto. Olha só como é que eu sou, só pra você entender como eu sou. E aí eu fui e falei, caralho, pode crer. Ele falou assim, cara, depois que você atinge uma linguagem, você para de brigar por preço, você começa a ter valor. E o cara começa a dar valor pro seu valor, realmente. Ele começa a não ligar tanto para preço. Não é que não vai ligar para preço, que não existe isso. Não existe, Mas ele realmente entende mais o seu preço, porque ele entende o valor. Só que na época, quando ele falou isso, eu cheguei no escritório, no seguinte, falei, galera, porra, tô alucinado, a gente tem que ter um estilo. A gente tem que ter um estilo, agora, caraca, agora, o estilo. Aí, galera, calma aí, cara, que isso não é assim, a gente vai desenvolver, calma, cara, calma. Tá muito emocionado. Calma. Não, eu falei, não, tá certo, só tô colocando uma coisa que a gente realmente precisa, a gente vai precisar de alguma forma trabalhar. E eu acho assim, é uma coisa natural. Realmente eu cheguei muito empolgado. Isso não é uma coisa que você chega e faz assim e aparece. Ela demora. Tem gente que... Cara, às vezes o cara acha que nem tem estilo a vida inteira, mas o estilo dele é não ter estilo. Então assim... mas é sério. Ou o estilo só vai ser revisto depois de... E assim, e você pode mudar o estilo dependendo da sua época de vida. E tá tudo igual a banda de música. O cara tocava rock pauleira, depois ele troca pra outra coisa. Cara, depende. Eu acho que é o momento de vida. Mas assim... mas eu cheguei nessa noia, uma das coisas que tava, outras coisas era fazer mostra, fazer vitrine no Casa Shopping. E assim, eu fui... a gente foi, tipo, abordando esses temas de uma maneira muito sutil, né? E perguntando para as pessoas, falando, cara, pegando as referências, tá? Eu vou dar um exemplo de uma construtora, e o que eu fiz nessa época, tá? A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: o primeiro passo que eu dei, né, eu como comercial de escritório, o primeiro passo que eu dei foi o seguinte: quem que a gente quer trabalhar? Você é o meio das 5 pessoas que você anda. Ponto. Não vale sua mãe, seu pai, seu tio. Então, assim, você é o meio das pessoas que você anda. Então é o seguinte: todas as pessoas que eram ruins que a gente trabalhava, a gente limou. Não interessa, não aparece mais aqui. Acabou. E a gente começou a buscar os melhores. Então, quando a gente escolheu as pessoas que a gente ia trabalhar, né? Então eu fui nessas pessoas, mesmo não conseguindo trabalhar com elas, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com você. Eu ainda não consigo. No seu escritório? Não. Pessoas de mercado. Fornecedores. Olha! Então, assim, o que eu fiz? Tinha uma construtora que eu achava sensacional, que eu nem sabia, a construtora que só trabalhava com projetos de milhões, eu não tinha esses projetos ainda. Eu marquei uma reunião com os caras e falei assim, eu quero fazer uma reunião com vocês. Aí cheguei lá, me apresentei, sou o Cadê do Up3, você não me conhece ainda, tá? O meu planejamento de escritório é esse, em 2 anos eu vou fazer o Casa Cor. E, cara, eu quero atingir esses clientes, o que eu preciso fazer para trabalhar com vocês? Qual é o cliente mínimo que vocês querem? Então, assim, eu quero vocês como meus parceiros, tá? Eu escolhi vocês, tá? Me ajuda a conseguir chegar em vocês. É isso que eu quero. Me apresentei, beleza e tal. Aí eu não consegui fechar nenhum projeto na Florence na vida. Cheguei na Florence e falei, olha só, não tenho cliente Florence ainda, mas, cara, meu sonho é fazer todos os meus projetos Florence, porque eu acho a marca foda, eu acho tudo bom pra caraca, não sei o quê. O que eu preciso fazer para trazer o cliente aqui para vocês, para vender Florence? Porque, assim, às vezes não é questão de preço, é valor. Uhum. Cara, me ajuda a conseguir isso. Eu fui...
escolhi. Né? E foi óbvio que isso foi trocando com o tempo. Né? Só para vocês terem uma ideia, atualmente eu estou falando da loja da Florença, em Niterói, que é uma puta loja, junto com o Ricardo Campos, que é um outro. Maravilhoso. Um cara que eu admiro demais. Que eu chamo ele da Santa Satisfação. Sou da Irreverência. Santa que eu chamo ele de baluarte. Santa Satisfação é um restaurante. Mas assim, é um grande amigo, se tornou um grande amigo. Satisfação? O que é Santa Satisfação? Eu acho que é um restaurante real. Um restaurante. Mas assim, só pra vocês entenderem, então assim, eu comecei a fazer isso, né? Porque o cara já me conhecia. O cara quando chegou lá, ele falou assim, porra, bem que você falou aí. Né? Porra, esse doidão aí. Você é maluco pra caralho. Porra, você é maluco pra caralho. A gente falou que você é maluco pra caralho mesmo. Mas assim, mas é por isso, é porque foi planejado, né? Foi uma coisa planejada, obviamente. Eu sabia que tudo isso não seria possível se a gente não tivesse projeto, trabalho, empenho, né? E cliente. É isso, vontade, coragem. Mas as coisas foram, graças a Deus, surgindo, né? Por a gente estar no mercado, estar se posicionando, estar fazendo um bom trabalho, as coisas foram surgindo e crescendo mais rápido do que a gente imaginava. E aí a gente conseguiu, numa dessas, olha como é que a gente entrou no Casa Cor, né? Quando a gente entrou... Qual foi a edição que vocês entraram? A gente entrou há 2 anos na pandemia, né? A gente sei fez qual é. a Casa... A Casa Up lá. Que, porra, foi um projeto que deu... Olha, por isso que eu te falei, eu tirei com uma bala de chumbinho e quando eu entrei no Casa Cor foi uma bala de bazuca. Foi. Porque assim, quando que eu ia imaginar, se fosse o meu sonho maior da vida, eu nunca imaginei que pudesse estar no Casa Cor fazendo uma parada dessa. E eu só consegui fazer por quê? Porque no final eu fiz o projeto para um dos patrocinadores. Você vê que poderia ter escolhido um. Cara, mas o universo também, né? Ele é bonitinho, né? Bem, isso. Não eu não fiz isso para me aproximar de ninguém, porque o cara. Não é isso. Eu fui porque eu achava que ele era bom, eu sabia. Então não foi tipo, sabe? Intencional. Foi natural, foi intencional, mas não foi do mal, foi do bem. Sim. Eu não fui pro cara porque ele era grande. Eu fui pro cara porque ele era bom. Você queria chegar lá. Eu queria estar com um cara bom. Eu queria que meus projetos fossem melhores e sem ter gente boa comigo, eu não consigo fazer. Eu posso fazer a melhor casa do mundo, mas sem um bom fornecedor, eu não consigo fazer. Se eu tivesse aqui sendo entrevistado por uma galera que não é boa, provavelmente a entrevista não seria. O podcast não fosse tão bom. Então, assim, pra mim, tá sendo ótimo. Tô palestrando aqui. Aí conta. Aí você foi fazer projeto de um patrocinador. Fizemos. E aí você fez a Casa Up. Fizemos a Casa Up, foi um sucesso. Sucesso! Foi bizarro. Cara, mas, assim, foi na Casa Up que eu conheci um fornecedor. E foi na pandemia, hein? Foi tipo um ano. Porque assim, se a Casa Up fosse em outro ano, eu acho que a repercussão teria sido ainda maior. Mas tá tudo bem, eu acho que nada aconteceu. O ambiente estava incrível. Então, pra gente também. Então foi tipo aquela sensação de dever cumprido. Mudou o patamar do escritório num nível, num âmbito regional e até nacional, entendeu? Não que a gente já não estivesse crescendo. Não foi o Casa Cor que me fez isso, mas ele foi importante para me posicionar. Depois a galera começou a olhar com outros olhos, realmente. Faz parte, o Casa Cor tem esse poder, né? Tem. Então, assim, eu já sabia até que tinha, mas não imaginava que pudesse, né? E aí a gente, cara, teve outro ano, e fizemos a varanda dentro, e esse ano a gente veio para a Casa Sense. E a Casa Sense, a gente está fazendo, o projeto foi para a Brentwood, né? Que é uma empresa de imóveis de São Paulo, que está no Rio. E foi incrível eles poderem ter dado oportunidade também, confiado na gente para fazer o espaço deles, né? Porque ele é um espaço que a galera realmente paga o Casa Cor para fazer, então a gente foi agraciado, né, com a possibilidade de fazer. E a gente é, mais uma vez, grato por isso, né? Fruto de um trabalho, sim, um trabalho que a gente foi desenvolvendo com eles durante o ano, não foi faz aí. Foi tipo, a gente durante o ano foi costurando com eles como a gente poderia fazer, porque é custoso para eles, né? Eu não sei se o retorno pelo que eles tiveram no passado, fizeram, não sei se tinha dado mesmo. Então, assim, teve essa quebra de objeção, que a gente, cara, teve que ir trabalhando. Mas o projeto em si, né, ele é um projeto de uma casa, o tema do Casa Cor esse ano é um hotel boutique, né? Apesar de ter um tema global de corpo e morada, né, nada impede que o hotel boutique seja corpo e morada, né? Inclusive, poderia ser um tema poderia ser o nome do hotel. Com certeza. Então vamos falar que o nosso hotel boutique Casa Cor, corpo e morada, né? A gente fez uma suíte master, né? Onde a gente precisava ter uma metragem quadrada boa para a gente poder ter também os mobiliários da Brentwood, né? Não podia ter uma coisa muito pequena para também vale a pena. Existe um lado comercial que, como empresário, eu preciso entender, né? Então houve isso.
Porque tem maturidade para entender. E teve uma grande dificuldade que, assim, que eu vejo, né? Eu até falo para os próprios clientes que vão no Casa Cor, que ninguém percebe muito, mas assim, há uma grande dificuldade quando você projeta para uma empresa só, que é você não ficar com cara de showroom, né? E era uma preocupação enorme deles, porque é isso, porque realmente a mídia, os jornalistas e tal, eles ficam de olho nisso, né? Assim, tipo, cara, será que ficou cara de showroom e tal? E assim, a Casa Sense não tem nada, você entra lá e diz, não tem. É menor. Por quê? Porque ela tem conceito, ela tem essência. E desde o início o conceito da Casa Sense, e eu vou chegar na parte imobiliária, e vocês vão entender esse início que eu falei. A Casa Senses, ela foi uma casa projetada, idealizada dentro do que a gente acredita, né, de casa, de residência, né, que é uma coisa que te abraça, que te acolhe, né, e ela, desde o primeiro momento a gente quis trabalhar com as sensações, né, até porque eu acho que aqui é uma casa muito propícia para essa coisa do sentimento, da sensação. A gente tem, cara, um paisagismo naturalmente muito bonito aqui, né, mesmo tendo todo o trabalho de paisagismo dos profissionais incríveis que estão aqui. O natural já é muito legal, a casa é muito maneira, entendeu? A gente tem um chafariz, a gente, cara, quem não veio visitar, cara, venha, porque, cara, eu não sei se vai ter outro ano aqui, então, assim, é uma oportunidade realmente incrível, venha. Mas, assim, então a gente queria trazer um pouco dessas sensações que as pessoas têm, né? E eu acho que cada vez mais a gente busca isso, né? Ficar mais em casa, ter aquela coisa do sentimento com o seu espaço, tudo mais, mesmo num hotel. Uhum. Aquela coisa menos corporativa e mais intimista. Mais humana e tal. Então, desde o início, a gente queria isso. E aí, o próprio clima, né, a própria vegetação daqui, ela permite isso. Então, todo o projeto ele começou sendo idealizado, né, como um projeto de arquitetura ele é, pela implantação, né, a gente analisando a insolação e tudo mais. E a gente posicionou a casa pelas árvores grandes que tem no local, né? Então, a gente tem 2 árvores que limitam a casa, as laterais, e a gente tem uma árvore no meio onde a gente criou o jardim de inverno. Esse foi o grande ponto de partida de definição de espaços da casa. E aí, a gente falando de material, de ideologia de projeto, né? O que a gente quis criar com a Casa Senses, que eu acho que é muito interessante. Óbvio que a gente analisou o posicionamento do bar para poder ver onde as pessoas veriam ela, como elas veriam o ângulo, qual a posição, porque ela não necessariamente fica reta, ela podia estar inclinada. Sim. Então, assim, né? Aqui ela está até paralela ao chafariz, mas ela poderia, a gente estudou a possibilidade dela estar mais inclinada e tal, né, sem prejudicar nossos vizinhos. Mas assim, o grande charme da coisa, né, eu acho que assim, ela é uma casa que ela foi projetada para ela ser sedutora sem ser vulgar, né? Ela é a lingerie, aquela lingerie meio transparente, que a pessoa vê, mas não vê. Aí então, a gente vai falar daquele quadro, então. Porque também. Mas eu vou te falar o conceito. Mas assim, desde o início, quando a gente fez a casa frontal, eu poderia ter entrado com uns quadrilhas, que seriam lindas, porque os fornecedores, nosso fornecedor é absurdo, incrível. Realmente sou fã. E porque foi um dos fornecedores que eu falei, quero trabalhar com você. Falei que a gente. Fala aí. É a San Martins, galera. Sou fã da San Martins real. Sou fã. Vivia, você tá me escutando? Sou fã. Sou mesmo, real mesmo. Então, o que acontece? A ideia desde o início foi o seguinte: a gente poderia ter trabalhado panos de vidro que a pessoa enxergava, e você sempre perguntou isso uma vez, eu acho. Você me perguntou por que não era que eu tinha os brises. Né? Então, a casa tem os brises na frente. Mas... Não, eu perguntei por que os brises estavam posicionados daquela maneira. É isso, tá. Eu vou chegar nesse ponto. E aí, o que acontece? Então, a gente colocou brises, né, de palhinha, porque a gente está falando de textura, de sensações, né? Em que você vê um pouco dentro, e quem está dentro vê um pouco fora, mas você não vê tudo. Então você gera, desde o primeiro momento, você tem um impacto de uma fachada, arquitetura pura, e esse impacto da fachada te gera curiosidade de saber o que tem dentro. Então, assim, a gente queria gerar o fator uau. O cara, tipo, vê a fachada, cara, uau. Aí o cara entra e fala, cara, uau, eu não imaginava. Ele vai pra dentro e uau. E ele vai descobrindo, né, essa descoberta em cada cantinho da casa. Isso começa pelos brises, né? Esses brises na frente, eles geram essa curiosidade da pessoa, tipo, caramba, ele olha aqui já não é... Aí a madeira que ele acha que é madeira já é alumínio. E ele começa, caramba, mas a palhinha é palhinha mesmo. Né? Aí ele começa a os tapetes sobrepostos e ele fala, caramba, o cara combinou tipo um tapete, porque assim, existe pra pessoa que é de fora, né, ele não fala, pô, mas pode? Dificuldade. Entendeu? Aí você tem um sofá que ele tem cor, né, que traz essa coisa da essência da terra, né? Então assim, dentro da casa, se você for analisar, tem 3 materiais só, tem madeira, pedra e tem 3 de 2, mas é madeira e pedra, basicamente.
E o resto é textura. Então, assim, eu não preciso de muito, né? Aquela coisa de tipo, o menos é mais, mas a gente não é minimalista, né? A gente é intimista. Agora, assim... A gente falou isso aqui hoje. A gente não é minimalismo, ele é otimismo, é só o que é necessário, ele não tem ali o excesso, né? Então a gente buscou isso, tanto na iluminação, quanto nos materiais. Então a gente desenvolveu um cheiro para o espaço, não, como você vai andando, você vai tendo a essência de um cheiro, a gente desenvolveu as texturas. Então no sofá a gente tem, sei lá, 30 almofadas, cada uma tem uma textura diferente, né? Os quadros, as obras de arte que estão lá, né? A nossa cama tem um deck atrás, que é um local de meditação. A gente não tem televisão, porque a gente entende que não precisa. O nosso box, nosso banheiro, né? O box, ele é um box sauna, que é para você ter essa conexão também. A natureza, ela se conecta o tempo inteiro com o espaço, tanto na parte central, porque se o jardim de inverno faz essa divisão, né, da área íntima para a área social, né, toda se integra. Muita luz natural, né, que traz essa coisa do frescor, né, do projeto. A paleta, ela é uma paleta escandinava, e assim, nosso assessor de imprensa, que é o Marcelo Guidini. Maravilhoso, que vai estar com a gente também em breve. Então, ele falou que ele criou, na verdade, no primeiro projeto que ele colocou nosso para rodar aí na mídia, ele falou uma coisa que é sensacional, que eu acho que foi a primeira vez que a gente entendeu o que a gente fazia como estilo, né? Como assim, tendo um estilo. Se eu tivesse que descrever, principalmente, eu falaria que a gente é um escandinavo carioca. Porque é uma pegada leve. Ele fala isso há uns anos já. Porque é uma pegada leve, mas tem cor, tem essência, né? Então, assim, são ambientes normalmente muito confortáveis, aconchegantes, que ambiente você não quer sair. Você fica lá e fala, cara, não sei porque eu tô aqui, mas não quero sair. Todo ambiente que a gente faz, cara, a galera entra e fala isso, mas nas casas mesmo, não só entrando em mostra, não. A gente mesmo entra e fala, putz, cara, dá vontade de sair daqui, é gostoso ficar ali. Então, assim, os projetos são muito feitos para isso. Então, a própria música do ambiente, ela foi feita para isso, a área de trás foi feita. Então, todo o projeto é isso. E as obras de arte, até falando desse quadro especificamente, né, a iluminação que o Maneco fez pra gente lá, é toda intimista, lá é uma iluminação realmente que é diferente da grande maioria do evento, porque ela foi feita para ser intimista. Né? Eu tenho, sei lá, 4 pontos de luz no teto só. O resto ele é toda luz indireta. Então isso cria um clima, uma atmosfera, né? Uma atmosfera muito diferenciada, que até eu, na época, achei, caramba, será que vai dar certo? Confesso. Né? Porque eu também faço luminoteca. Eu falei, caramba, será? Não é o estilo que eu normalmente faço, você vê, né? Como é que é incrível isso, a arquitetura. E assim, a gente entende que a gente precisa sempre nos espaços trazer uma obra de arte, e eu vou falar do mobiliário logo em seguida, e a gente não tem muita parede. Quando você fala de hotel, a obra de arte, ela normalmente é uma quadro, né? Quando eu falo obra de arte, eu falo quadro, falo adornos, etc. Ela normalmente é uma coisa que se conecta com o proprietário, com o dono, né? Assim, você vai falar que você gosta de um quadro ou não, é relativo. Às vezes eu vejo uma coisa e o cara está vendo outra coisa. E quando a gente foi trazer isso para o espaço, principalmente pensando em hotel e incorporando isso, né? Porque a gente tem que ser profissional. Eu não posso pegar e falar que eu estou fazendo um quarto de hotel e pensar como se fosse só uma residência. Né? Então a gente, trazendo incorporando isso, né? Uma casa que poderia estar na serra ou na praia, a gente falou, cara, a nossa obra de arte tem que estar linkada com o nosso conceito. Né? Então a gente não tem muitas paredes, mas a gente tem alguns lugares que a gente tem quadros com dizeres, né? Super intuitivos, né? A pessoa pode ler e entender da maneira que ela quiser. E a gente tem outros lugares, um outro lugar que a gente tem uma obra de arte com textura, ou seja, a pessoa fica sentada, mas ela pode ficar tocando aquela obra de arte. Isso é muito legal. Aí eu quero que vocês venham conhecer, né? Eu não vou dar tanto spoiler. Mas a principal, que era da nossa área de estar, né? Nossa sala, ela foi mais difícil, porque que quadro que você bota numa sala de um quarto de hotel, sem ser banal, né? Sem ser uma coisa... Eu podia botar um oceano, botar o Cristo. Já tem o Cristo aqui, ó, do lado, que eu olho para ele. Né? Então, assim, para não ficar uma coisa... vou botar um artista renomado. Beleza, eu poderia colocar uma pintura, né? Uma coisa abstrata. Ficaria bonito, né? Trazer um nome de um artista. A gente até tentou no início, mas, cara, quando a gente viu essa especificamente, eu falei, cara, nada mais sensacional. Como o tema do Casa Cor e Corpo é morada, e a gente tem uma coisa que ela é genérica para agradar todo mundo, e a gente queria que a pessoa fosse descobrindo cada espacinho da casa, né? Então é isso, cada hora que você olha para um lugar, você vai descobrindo uma coisa nova. Né? Então toda hora que você entrar lá, você fala, ih, caramba, tem isso aqui, olha, isso aqui eu não tinha visto. Olha que cuidado disso aqui, ali tem um negócio para meditação. O quadro a gente queria que tivesse isso, essa obra de arte ali, que é essa que você está falando. Então assim, ele aparentemente é um quadro branco, né?
Só que não. Só que não é. E aí, quando você olha, eu não vou falar o que é, mas quando você olha, você vê que ele tem alguma coisa. Vocês vão ver. Que vocês vão ver em breve, depois eu posso mandar a foto também. Ótimo, a gente vai por se favor. envolver. Será que vai dar pra ver foto? Dá pra ver bem, dá até pra ver melhor. Tá. E aí, quando você olha para essa foto, você tem uma coisa ali que conecta com o tema corpo e morada. Corpo e morada. Sendo que a morada é a casa sense. Então, assim, eu trouxe uma coisa que ela gera uma curiosidade, a pessoa tem um impacto, falou, caramba, é isso que tá aí? Ela tem a ver com o tema do casa-cor e ela tem a ver com o meu espaço. Então, assim, foi muito sensacional, porque Sim, ele é um quadro que aparentemente parece branco. Fechou o ciclo. Então eu não precisava mais que isso. Então você entendeu do menos é mais? Assim, Sim. por que eu ia trazer uma coisa muito maior que aquilo ali? Então acho que é muito deixar, então, um convite para as pessoas virem. Última semana. Pois é, a última semana. E a gente já tá no final do nosso pod. Mas é isso, já. Não, fechamos aqui o ciclo desse conceito maravilhoso. Deixamos a curiosidade. Eu acho que vocês devem ir. O papo foi maravilhoso. Eu adorei. Quando eu fico muito quieto, o papo tá maravilhoso. Adorei. Eu falei que eu ia dar palestra aqui, cara, podcast comigo é um inferno. Só eu falo, cara. Maravilhoso. Vou me Obrigado despedindo, demais. então, que a gente esteve aqui com o Cadefa. Gente, muito obrigado. Carol comigo, sempre. Obrigado pelo convite. Um beijo.